Eu dividi a aula em dois, porque senão vai ficar muito grande para uma aula online. Então, semana Uhum, passada a gente começou a aula e hoje a gente vai dar seguimento, certo? Uma revisão certo. agora, pelo menos, para você ir se situando aí, beleza? Show de bola. A primeira parte a gente viu que o homem foi criado perfeito, com o coração dele reto, completamente santo e dotado de vontade livre. E ele escolhendo. Deixa eu tirar eu aqui. Aí. E ele escolhendo desobedecer com a queda, né? As consequências que foi a transformação da natureza dele, trazendo dureza de coração e impurezas, e o coração dele foi tão tomado pelo pecado que ele foi totalmente inclinado para o pecado, não perdendo então a vontade dele livre. Ela já não é mais livre porque ela está inclinada agora para o pecado, tornando o homem totalmente incapaz. A gente viu que o homem ele nasce morto espiritualmente, sendo inimigo de Deus e totalmente inclinado para o mal. E essa corrupção foi espalhada. Essa foi a parte que a gente viu sobre Pelágio. E a parte bíblica está aqui. É que a maldição do pecado ela é espalhada por procriação da natureza corrompida. E esse pecado, né, essa transação de lei, Deus ele exige punição. E nós não podemos escapar dessa punição a menos que seja satisfeita a justiça de Deus. E toda a humanidade é condenável? Não estou conseguindo. Condenável? Os textos bíblicos aí, para que toda boca se cale, todo mundo seja culpável diante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Textos aí de Romanos. Nós vimos que a luz da natureza é insuficiente para retornar a Deus, ainda que exista resquícios, né, do Criador em nós. Essa luz ainda deixa o homem muito longe de chegar ao conhecimento salvífico de Deus. Isso também vale para a lei. A lei ficou sem força pela carne e deixa o transgressor sob a maldição do pecado, né? E é por esta razão que o homem não pode obter a graça salvadora por meio da lei. Aí a necessidade, então, de Deus enviar o Filho dele para salvar o mundo, né? Tem o texto aí de João. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma rápida resumida, mas tem as fotos também lá no grupo, viu, Bruno? E tem o Uhum, áudio também no YouTube. Então, se você quiser depois acompanhar para você entender certinho, beleza? Aí, beleza. hoje a gente vai então falar sobre a redenção e vai falar mais detalhados algumas coisas sobre isso. A satisfação cumprida por Cristo. Vocês lembram lá que eu falei que a gente não consegue se voltar a Deus a menos. Cadê o trem? A menos que seja satisfeita a justiça dele. E essa satisfação foi cumprida por Cristo. E por nós mesmos, nós não podemos cumprir essa satisfação e nem podemos nos livrar da ira de Deus. É por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, ele deu seu único filho como nosso fiador por nós ou em nosso lugar. Ele foi feito pecado e maldição na cruz para que pudesse satisfazer a Deus por nós. Aí um texto conhecido de Isaías 53. Eu mesmo vou ler, tá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado
ao matadouro. Então, por meio de Cristo, essa satisfação foi totalmente cumprida. Como eu falei lá, que a gente não pode se livrar a menos que isso seja pago, e isso foi pago por Cristo. E a morte de Cristo tem esse valor infinito. O texto é bastante grande, então eu não vou pegar o texto inteiro. Mas foi o texto que eu dei a aula lá na revista da Escola Dominical, a aula sobre redenção. Aí eu peguei só um trechinho desse texto de Hebreus, que é bastante grande, e eu vou pedir para alguém ler para mim. Marcos, você lê para mim, fazer um favor? Esse trechinho aí. Leio sim. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porém no mesmo céu, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Só contextualizando esse texto de Hebreus aí, a primeira parte de Hebreus fala sobre os ritos, né, feitos no Antigo Testamento pelos judeus, que eles se encontram uma vez por ano e oferecem um sacrifício. Eles entram lá na tenda, né, lá no templo, e lá fora, na primeira parte, eles fazem sacrifício pelo sacerdote, e no Santo dos Santos entra somente o sumo sacerdote e oferece ali a Deus o sacrifício pelo pecado do povo. E aí, em contraponto com isso, nos versos 11 até o 28, fala sobre o que Cristo fez. Aí eu peguei só esse trechinho aí, e esse trechinho fala que ele fez isso de uma vez por todas, ele aniquilou o sacrifício, pelo sacrifício dele, o pecado. Então, esse valor, que ele é infinito, porque ele foi feito uma vez, e essa única vez ela foi suficiente. A morte do Filho de Deus é um único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor de dignidade infinita. Porque Deus é o Deus Filho, né? Quem se submeteu, ele não era apenas o homem verdadeiro e perfeitamente santo, mas também o Filho de Deus. Ele sendo Deus eterno e infinito, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Esses são os atributos que deveria ter o nosso Salvador, e foi ele quem sentiu ao morrer a ira e a maldição de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados. E aí já estou fazendo uma ligação com o texto de cima, né? Que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi ele quem sentiu na própria carne dele todo o pecado, toda a ira de Deus. Ele bebeu esse cálice da ira de Deus. E isso foi tão grande, ele se afligiu tanto que um pouco antes, né, dele ser pego lá, quando Judas entregou ele, que ele orando lá no Getsemane, ele chega a transpirar sangue, né? Eu esqueci o nome que se dá a isso. O Mané sabe, se o Mané lembrar aí, o Mané faz favor. Se o Mané não lembrar, não tem problema. O Mané está lendo um livro sobre a morte de Cristo, explicado por um médico. E aí tem esse nome dentro da medicina. A Maera também talvez saiba. Alguém sabe? Ok, repete. Estou em modo avião quase aqui. Ah, não, tranquilo. É o que você queria saber? O transpirar sangue, como é que chama isso? Ah, o Léo deve saber, eu esqueci. Ah, é verdade. Eu também não sei não, mano. Vai ficar um jogando pro outro agora. Não, tudo bem. Procura na internet, já estamos online mesmo. Não, tranquilo, não faz muita diferença, era só para ajudar a gente. Não faz muita diferença, mas esse é um fato que isso, na medicina, isso é explicado e tem um nome para isso. Tamanho sofrimento dele. Ele transpirou sangue. E isso ele já sentiu antes, né, dele ser entregue. É porque sumiu o povo aqui. Vocês sumiram aqui, não tô vendo mais ninguém. Não, mas a tela tá normal, pode ir tranquilo. Beleza. Até me perdi. Não, beleza. O valor infinito da morte de Cristo, eu passei, e agora a gente vai falar sobre a necessidade e a pregação do Evangelho. Matidrose.
Hematidrose? Nunca que me lembrar o nome desse sozinho. Obrigado, Mayara. A necessidade e a pregação do Evangelho. Aí tem um texto bastante conhecido, e eu gosto bastante do livro de Romanos, como vocês sabem. E um trecho que fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aquilo que nem a luz natural e nem a lei elas puderam fazer, Deus o faz pelo poder do Espírito Santo e pela pregação, ou o ministério da reconciliação, que é o evangelho do Messias prometido. E agradou a Deus usar este evangelho para salvar os que creem. Aí, sobre a necessidade e a pregação, a necessidade e a pregação do evangelho. Na verdade, estou pulando. Para conduzir os homens à fé, Deus envia, em sua misericórdia, mensageiro da boa nova para quem e quando ele quer. Aí, quando ele faz as perguntas, né? Como que invocarão o nome daqueles que não creram, e como crerão aqueles de que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. É para conduzir os homens à fé que Deus envia, na misericórdia dele, mensageiros para isso. E aí, na parte, como ele cita o Antigo Testamento ali, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso é maravilhoso. Isso Deus nos dá o privilégio de usar a gente para isso, porque ele quis usar o evangelho para salvar os que creem. Esse é o meio ordinário que ele usa. E como que as pessoas vão crer se não há quem se não ouvir? E como que eles vão ouvir se não há ninguém que pregue? E como pregarão se a gente não for enviado por Deus? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é: você tem disponibilidade de falar para Deus para te enviar? Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí você não precisa entender isso como você ser enviado para outro continente, outro país, nada disso. Esse enviar pode ser simplesmente ser enviado para pregar a palavra para uma pessoa dentro da sua família, dentro do seu rol de amigos, né? Seja na faculdade, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. E você ter essa disposição. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E o id, de Marcos 15, é no imperativo. Isso é uma ordenança de Deus para a gente. Claro que tem pessoas que têm dificuldade de conversar sobre a palavra, de pregar a palavra para outra pessoa, mas isso é uma ordenança para a gente. A gente tem que fazer isso, ainda que seja no individual. Isso é uma ordenança para a gente. E é pelo ministério dessas pessoas que são enviadas que os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado. Quando eu falei lá que o homem ele perdeu a livre vontade, que no caso seria de poder de escolher entre o bem e o mal, agora ele só consegue escolher o mal, esse homem ele não foi robotizado. A vontade do homem ela não é eliminada, mas agora ela é vivificada. Eu preciso de bastante atenção agora, porque esse trecho é um pouquinho grande. Beleza? Sim, senhor. O homem não deixou, apesar da queda, de ser dotado de intelecto e vontade. O pecado que entrou no coração de toda a raça, da nossa raça, não privou o homem da sua natureza, mas trouxe sobre ele depravação e morte espiritual. É assim que a graça da regeneração não age sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs. Ela não destrói a nossa vontade ou nos coage violentamente. O que isso quer dizer?
que Deus não obriga a gente a fazer algo que a gente não quer. Como que essa graça ela funciona? Ele nos faz reviver espiritualmente, nos trazendo cura, né, dessa doença do pecado, e ele nos corrige de uma forma agradável e poderosa. Quando ele nos faz reviver espiritualmente, lembrando do texto de Efésios 2:1, ele vos deu vida quando você estava morto. Isso trouxe uma cura espiritual para você e uma correção de uma forma agradável, e isso é feito de maneira poderosa, porque se não é de maneira poderosa, eu não jamais ressuscitaria. E como consequência disso, onde dominava a rebelião e resistência da nossa carne, agora pelo Espírito Santo, começa a prevalecer uma sincera obediência. Por que ele fala sobre sincera obediência? Quando você sabendo então do estado que você estava antes da reconciliação, você entendendo que era impossível a sua carne e é impossível também perante a lei, você entende que isso é feito de forma maravilhosa, você passa a ter uma obediência a Deus em gratidão a Ele. Porque essa pergunta eu gostaria de fazer para o Cacau, mas o Cacau falou para mim não chamar ele. Então eu vou perguntar para o Mané. Mané, se eu te perguntar por que você luta para ter uma vida em santidade, o que você responderia? De maneira resumida, tá, Mané? Simples. Seria por conta de uma gratidão, porque Deus nos salvou. Sim, sem querer ser redundante naquilo que você falou. Uhum. Mas, tipo, teoricamente teria que ser isso, entendeu? Teoricamente, tipo, Por que a questão teoricamente teria ou que na ser. prática? Não, tô falando porque às vezes na prática A se gente torna tem uma... dificuldade. Isso, exatamente. Sim, é que a gente não deixou de ser pecador, né? Eu usaria a fala de Paulo: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu não deixo de fazer. Porque você ainda continua sendo pecador. Ainda que Sim. você agora tenha uma vida, né? Agora você consegue lutar contra esse pecado. E é fato que a gente não vence sempre, mas é fato que por conta do Espírito que habita dentro de nós, a gente passa a ter poder para conseguir lutar contra esse pecado. E você quer lutar contra esse pecado em obediência a Deus, em amor àquele a quem te salvou. Isso não é feito de forma em escravidão, como é dito em Romanos 8. A gente não foi salvo para viver outra vez em escravidão. A gente foi salvo para viver uma vida em liberdade. E o uso dessa liberdade, apareceu uma mensagem em inglês, está querendo dizer o quê? Tempo ilimitado, de novo. Tempo limitado. Beleza, beleza. Obrigado. É que eu malmente falo português. Deixa eu retomar aqui que eu me perdi. Essa é a verdadeira renovação espiritual e liberdade da nossa vontade. Essa liberdade que a gente tem, ela tem que ser usada de uma maneira satisfatória, conforme a Escritura. E aí eu vou abrir um parênteses aqui e deixar até como dica esse tema para uma próxima, não necessariamente a próxima reunião, mas uma das próximas reuniões, como que a gente deve usar dessa liberdade. Isso está escrito em Gálatas 5. Vou fechar o parênteses e vou voltar aqui. Porque o tema é grande, se eu continuar nele, eu vou ter uma aula só nele. E se Deus, irmãos, não agisse desse modo conosco, nós não teríamos esperança de nos levantar da queda por meio da nossa livre vontade. Já que essa é a mesma livre vontade que quando a gente tinha e estava em pé, a gente se lançou na perdição. Mas aí eu gostaria de entrar um pouquinho mais em detalhes de como ocorre a conversão. O texto que eu citei semana passada de Ezequiel está aí hoje. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Deus realiza
o seu beneplácito, o beneplácito da sua vontade, como é escrito na Escritura, em Efésios 1, ou então Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte forma: ele faz com que ouçam o evangelho por meio da pregação e poderosamente ele ilumina as nossas mentes pelo Espírito Santo, de modo que a gente consegue entender e discernir as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E é pela operação eficaz desse mesmo Espírito regenerador que está dentro de nós, é que Deus igualmente penetra no mais íntimo do homem, e ele faz exatamente o que está escrito em Ezequiel 36 aí. E ele move e fortalece a minha vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. E o interessante disso, sobre produzir frutos de boas obras, é que está escrito em Efésios 2:10. O 8 e o 9 vocês sabem de cabeça, né? Que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós e dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras que nós fazemos, Deus, com muita antecedência, ele já preparou para que nós, aqueles que são eleitos nele, segundo o seu beneplácito, né, o seu bom propósito, é que a gente anda nessa parte. A gente foi salvo, então, para andar aqui na terra para as boas obras sendo consequência da minha conversão, porque eu nasci de novo. E aí a gente vai ver agora o caráter da regeneração. Esta conversão que a gente viu agora atrás é aquela regeneração, renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação. Ela é tão exaltada nas Escrituras e Deus opera em nós sem qualquer contribuição nossa. Essa regeneração não é efetuada apenas pela pregação ou por persuasão moral, de uma maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não, ser convertido ou não. Esse apenas pela pregação não está diminuindo a pregação, né? Mas está querendo dizer que a minha parte obrigatória, como eu falei lá sobre o ID, que é o imperativo, o mandamento, a minha obrigação é pregar o evangelho. Mas eu não tenho a obrigação, até porque eu não tenho poder de fazer uma pessoa se converter. Então, a minha parte, que é pregar o evangelho, eu faço, e é o mesmo Deus quem me salvou, através do meio da pregação, é que ele vai regenerar essa outra pessoa. As pessoas, né? E pelo contrário, essa regeneração ela é uma obra sobrenatural, poderosa, agradável e maravilhosa. Sobrenatural porque ela vem de Deus. Poderosa porque vem do Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Agradável porque ele muda a minha vontade, então isso é agradável, ele não me coage violentamente. E é maravilhosa. Isso é um milagre. Isso eu estou tentando fazer aqui uma explicação, ainda que seja impossível a gente entender um milagre, né, por completo. Isso é maravilhoso porque Deus faz isso de forma milagrosa, sem nenhuma ação de mim. Ô, De Kaique, acordo... Oi. e ela também não é inaceitável, né? Peraí, pergunta de novo? E ela também não é inaceitável, né? Não, porque ele me transforma, né? É ele que me transforma, ele muda a minha vontade e aí eu passo a querer isso. Por isso que isso é feito de maneira maravilhosa. Maravilhosa, no caso aí, a gente lembrando da escritura, maravilha sendo algo que ressalta os olhos, algo que é impossível para a gente. E essa está falando do quarto ponto, né? Que a graça ela é irresistível. É, A graça ela é irresistível porque Deus, de uma maneira
maravilhosa, ele me atrai para ele muda o meu coração, e aí a única coisa que me resta é me voltar para ele. Respondido? Sim. Beleza. De acordo com a Escritura, a regeneração ela não é inferior em poder à criação ou ressurreição dos mortos. Hoje não tem nenhum flamenguista online? Em futebol eu vejo, nem sei o que é Flamengo. É que eu ia dar uma brincada com o Murilo aí. Essa regeneração, ela não está inferior, ou a criação e a ressurreição dos mortos, ela não está em outro patamar em relação à regeneração. Eles estão exatamente no mesmo patamar ali. Eles estão em um patamar muito alto, já que é Deus que faz isso de maneira milagrosa. Essa comparação é só para a gente ter uma noção de quão grande é essa regeneração, de quão sobrenatural ela é. Porque ela é comparada ao poder da criação e à ressurreição dos mortos. Isso é para a gente ter na nossa mente o quão maravilhoso, o quão milagroso isso é. E como consequência dessa regeneração, todos aqueles em que Deus opera desta maneira, certamente eles são infalível e efetivamente regenerados e de fato eles passam a crer. Você se torna então infalível não por causa de você, mas por causa de quem faz isso, que é o Deus que opera de maneira maravilhosa em você e efetivamente te regenera e de fato você passa a crer. Portanto, a vontade que é renovada, ela não apenas é acionada e movida por Deus, mas sob a ação de Deus, ela se torna atuante. É por isso que nós dizemos corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu, mediante o favor merecido que ele recebeu. Tem o texto aqui, Filipenses 2,13, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto de Filipenses, irmão, só para vocês contextualizar, ele está falando diretamente ao desenvolvimento da salvação. Olha quão grande é esse texto. É Deus quem efetua a gente tanto querer crer nele, quanto o realizar, quanto crer nele de fato, segundo a sua boa vontade, ou segundo o seu beneplácito, segundo o seu bom propósito. E nós somos salvos pela graça, favor merecido, por meio da fé. E a fé também é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não significa que Deus oferece para a gente pela nossa livre vontade, mas que ela é a fé, de fato, conferida ao homem e nele infundida. Deus nos dá, e não só nos dá a fé, mas como também aplica em nós. Porque é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. Portanto, Deus efetua tanto a vontade de crer, como crer de fato. Acho que cheguei ao fim, cheguei. Isso, irmãos, para a gente desenvolvendo, então, aí, como ocorre a conversão, os processos, ficou bastante claro que toda a obra da salvação, desde o início, ela é de Deus e ela também que é aplicada por Deus. Então, é correto a gente dizer que o homem crê e se arrepende mediante a graça que ele recebeu. Toda a nossa conversão, toda a obra da salvação, todo o pacote ali, que é um pacote completo, Deus dá esse pacote completo e fechado para a gente. Ele nos dá então a vontade de querer crer nele e aplica tudo isso. E tudo isso é feito por Deus. Por isso que a gente, todos os dias, quando a gente ora, a gente agradece pela misericórdia dele e agradece porque ele nos salvou. Essa gratidão por tão milagre, pelo milagre que ele fez. Apareceu um negócio que sumiu de novo.
essa gratidão pelo milagre que Deus fez, a gente tem que pôr em prática todos os dias, a gente tem que agradecer Ele todos os dias, e a gente tem que viver para Ele, porque isso Ele nos mandou, que a gente viva para Ele. O Cacau sempre usa uma ilustração de que se você tivesse condenado à morte lá, a cadeira elétrica ou algum outro país que tem morte, pena de morte, e aí quando você está lá, você é culpado realmente, e você quando está lá, chega no último momento, um homem, ele se entrega e morre no seu lugar, e aí você pergunta para ele o que ele quer que você faça, e aí ele fala uma única coisa, que é que você viva então para ele. Você com certeza você viveria para ele, porque você viveria grato ao que ele fez. E é exatamente isso que Cristo fez por nós. Sem nenhum merecimento nosso. Nosso merecimento é somente a condenação. E como um ato de gratidão a Deus, que a gente deve lutar todos os dias contra o nosso pecado, essa batalha espiritual que acontece constantemente entre a minha carne e o meu espírito. Estou citando Gálatas 5 de novo. Eu tenho que, então, sempre alimentar o meu espírito para que tenha forças, dar forças ao meu espírito para que eu consiga vencer essa batalha. Ainda que eu sei que é impossível chegar à perfeição aqui na Terra, eu faço tudo isso em gratidão a Deus, porque por tão grande amor que Ele teve conosco, entregou o seu único Filho, e o Filho, em obediência e amor a Deus, e amor a nós, Ele se entregou em nosso lugar. Amém?